Eu quero falar hoje com vocês, para a gente orar, para a gente buscar a presença e a direção do Senhor. Quero falar com os irmãos sobre a palavra de Deus. Ela é poderosa. E por ela ser poderosa, ela, se entendida e se praticada, pode fazer as nossas vidas alcançarem uma dimensão maior e mais particularmente especiais do que elas são normalmente. Então eu quero dizer que quando a palavra de Deus é entendida e é praticada, ela empodera as nossas vidas. Ela traz sobre as nossas vidas um elemento novo. E eu vou compartilhar isso com os irmãos aqui nessa noite. Eu queria que abrissem aí no livro de Gênesis, no capítulo 1. Primeiro capítulo de Gênesis. Então existe na palavra de Deus um poder que pode ser transferido para dentro de nós, uma vez que a palavra do Senhor pode ser como uma espada penetrante, que entra na intimidade de cada um de nós e serve para nos ajudar a fazer uma leitura do que vai dentro de nós. E podemos entender também que o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, utilizando esta palavra, que é a verdade de Deus, para nos conduzir nos caminhos segundo o coração de Deus. Então, a Bíblia nos ensina que a palavra, ela mesma, palavra do Senhor, é a ferramenta que o Espírito Santo usa para nos abençoar, nos instruir e nos conduzir. Então, no princípio, no início de todas as coisas, criou Deus os céus e a... Então, a palavra de Deus, ela começa com um ato criativo, com um ato criador, né? Veja só, vamos ler a sequência. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então havia um cenário caótico, vazio, inexpressivo do ponto de vista de qualquer criatividade. E então Deus vai falar sobre esse aspecto lá. Quer ver? Ó? Verso seguinte: e disse Deus, haja luz, e houve. Então Deus criou. A palavra de Deus é uma palavra que cria. Você concorda com isso? Quando Deus manda uma palavra dele, esta palavra vai cumprir aquilo para o que ele a enviou. E a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para a cumprir. Então Deus envia uma palavra com um propósito e Ele cuida que esta palavra seja cumprida naquele propósito para o qual ele... Então Deus quis criar um mundo sobre a face do abismo. E a Bíblia diz que Ele começou dizendo, haja luz. Então a primeira ação criativa de Deus foi criar a luminosidade, a luz. Porque a luz, ela dissipa as trevas. Então a palavra de Deus tem esse aspecto de ser uma palavra criadora, mas é uma palavra também que ilumina, que esclarece, que clareia, que tira as trevas e faz colocar no lugar das trevas a luz. Então a palavra de Deus, ela é uma palavra criadora, ela é uma palavra que traz luminosidade ao nosso entendimento e à nossa percepção e ao nosso mundo de modo geral. Por isso que a Bíblia chega a dizer que nós somos astros luminosos. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos aqueles que refletem a luz de Deus. Porque a Bíblia não diz que o Senhor é a luz do mundo? Então, nós não temos uma luz própria do ponto de vista espiritual. A luz que nós temos é a luz que o Senhor reflete em nós. Quando Ele nos ilumina, nós refletimos a luz da sua iluminação. Quando o mundo reflete a luz que Deus criou, é um mundo que é iluminado. Por isso nós temos os elementos da criação, que todos os dias vocês vão ver, nasce um elemento de luminosidade e se põe esse elemento de luminosidade. E o Senhor vai construindo com a sua palavra o mundo como ele é. Deus constrói as coisas como Ele quer que elas sejam construídas. E Ele mantém a construção de acordo com o seu poder. Então a Bíblia diz que o Senhor é o cuidador de toda a criação que Ele iniciou e nos entregou para que nós pudéssemos administrá-la em nome dEle.
Você entende que Deus nos entregou a terra que Ele criou e nos deu a responsabilidade de administrá-la em seu nome, para a sua honra, para a sua glória? Você entende isso? A terra Ele as deu aos filhos dos homens. Então Deus criou com a sua palavra. Então, primeira coisa, a palavra de Deus é uma palavra que cria. Então, se você quer ampliar sua capacidade de criar, imponha dentro de você mesmo a palavra do Senhor. Abrigue no seu coração a palavra do Senhor, porque ela tem um potencial criativo, um potencial de criar. Assim como Deus, usando a sua palavra, exerceu a criação, você, com a palavra de Deus dentro de você, tem possibilidade também de, usando a palavra, criar, desenvolver, ampliar as coisas que estão ao seu redor e desenvolver aquilo que Deus pode fazer em você e através de você. Veja o verso seguinte, ó. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre as trevas. Então, a palavra de Deus, quando ela produz alguma obra, Deus olha para essa obra e diz que essa obra é boa. A palavra de Deus, então, traz não somente algo que é criado por Deus, mas algo que é bom. A palavra, tudo que a palavra de Deus produz em nós é bom. Por isso que a Bíblia vai sempre dizer que a bênção do Senhor nos engrandece e que ela não traz mal algum, não traz dor alguma. Então a palavra de Deus cria, a palavra de Deus é boa e a palavra de Deus traz para nós a clareza das coisas que nos ajudam a ver a criação de Deus e a nos animarmos também a sermos criativos com a palavra de Deus operando em nós e através de nós. Como é que você pode ser criativo usando a palavra de Deus? Como é que você pode criar algo com base na palavra de Deus que está dentro de você e usada pelo Espírito Santo que habita em você? Como é que você pode ser um exemplo? Praticando, assim, praticando a palavra. Me dê um exemplo. Como é que você pode criar? O que você pode criar? Rápido aí um exemplo, senão você vai sair daqui hoje sem entender o que você pode fazer e o que você pode ser, né? Dá aí um exemplo. Honrar pai e mãe, por exemplo. Se a palavra diz que honrar pai e mãe é um mandamento especial do Senhor, e este mandamento está acompanhado de algumas promessas importantes. A palavra diz assim: você honra seu pai e sua mãe para que se prolonguem os seus dias sobre a terra e para que tudo te vá bem. Então, ensino da palavra, honrar o pai e a mãe, porque você sabe que fazendo isso algumas coisas especiais vão acontecer. Você prolonga os seus dias e sabe que boas coisas boas vão ser acrescentadas à sua vida por causa da honra com que você distinguiu os seus pais. Então, quando você entende a palavra, então você sabe, eu posso criar uma vida próspera, eu posso criar uma vida mais longa, eu posso criar uma vida, segundo a palavra de Deus, que vem a mim se eu estiver disposto a praticar esse ensino. Se eu pratico esta palavra, eu trago essa palavra para dentro de mim, e eu uso essa palavra para, praticando essa palavra, produzir o que essa palavra me promete, então eu sei que, como Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, eu sei que Ele vai cumprir essa palavra, porque é uma palavra dEle, está na palavra dEle, e Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. Se eu entendo que esta palavra praticada vai produzir aquilo que Deus prometeu, então eu vou criar aquele tipo de vida a partir da implementação dessa palavra na minha vida, ou seja, praticando esta vida eu alcanço esse resultado. Então, quando Deus diz haja luz, o que aconteceu na sequência? Houve luz. Então, quando Deus fala alguma coisa e Ele tem a expectativa de que haja um resultado disso que Ele está falando, então a esperança de cada um de nós é que aquilo que Deus espera efetivamente aconteça. Então, quando eu olho para a palavra e a palavra tem uma promessa, eu digo assim, ó, Deus prometeu isso, Ele falou sobre isso, e o que Ele falou traz um resultado equivalente ao que Ele
prometeu, ao que ele falou. Então, aí foi um exemplo. Outro exemplo, rapidinho aí, outro exemplo. Vou contar até 150 para você dar um exemplo. Rápido, Islã, rápido. Um exemplo aí de como a gente pode praticar esta palavra e entender que ela pode criar algo especial na nossa vida. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. A Bíblia diz: se você santificar a sua vida, você verá o Senhor. Você tem, a vida diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, se você entende essa palavra, e se você admite essa palavra dentro de você, você entende que a prática dela vai produzir alguma coisa especial na sua vida, então vamos pensar assim: a Bíblia diz: santificai-vos hoje. Então o que você faz? Vou buscar essa santificação. Com que propósito? Com o propósito de ver o Senhor fazer maravilhas no meio de nós. Então eu faço algo com o objetivo de criar um resultado. Que resultado que eu vou criar? Uma ação especial de Deus que vai fazer maravilhas como resultado daquela palavra dele que eu adotei e que eu estou praticando. Então, toda vida que a gente adota uma palavra de Deus e a pratica, a gente pode esperar os resultados que ela promete para a gente. Porque o Senhor não diz que Ele vai cumprir a sua palavra e Ele não vai tomar o cuidado dela para fazer que ela prospere naquilo para o que Ele enviou? Então, se a Bíblia diz assim: olha, santificai-vos hoje. Qual que é essa palavra do Senhor para nós? Santificai-vos hoje. Então, eu entendi que é isso que Deus falou para eu fazer. Então ele diz: se você fizer isso, você vai criar um resultado. Qual é o resultado que você vai criar? Santificai-vos hoje, amanhã o Senhor fará. Eu quero que o Senhor faça maravilhas na minha vida. Quero que o Senhor faça maravilhas no meu contexto. Quero que o Senhor faça maravilhas na minha família. Mas tem uma pré-condição: santificai-vos hoje. Então, se eu entendo essa palavra de Deus, e se eu transformo essa palavra de Deus na palavra de Deus para a minha vida, e se eu utilizo essa palavra para praticá-la, então eu vou conduzindo a minha vida para experimentar o resultado. Qual que é o resultado? As maravilhas do Senhor virão como resultado daquilo. Então, viu Deus que a luz era boa. Quando Ele fez a luz, viu Deus que a luz era boa. Então, se eu sei que a palavra de Deus, ela é como uma lâmpada para os meus pés e como uma luz para o meu caminho, eu entendo que quando Deus fez a luz e deu para a sua palavra uma compreensão, que sendo ela a luz, então eu vou adotar essa palavra, e o que eu fizer com essa palavra trará consigo uma iluminação. Por isso que a Bíblia diz que o diabo cegou os olhos do nosso entendimento, mas Deus iluminou os olhos do nosso entendimento. Porque quando Ele fez a luz, fez algo para brilhar, para iluminar. Por isso que Jesus é a luz do mundo. Por isso que Ele vem para ser a luz que ilumina todos os homens. Por isso que Ele diz que a gente também deve ser como um astro luminoso. Porque a luz que Ele criou tinha um propósito. Qual era o propósito? Vencer as trevas. Porque não havia trevas. Quando Ele criou a luz, qual é o propósito? Extinguir as. Então é a mesma luz que a palavra traz para nós. Com que propósito? Tirar as trevas, tirar a cegueira, tirar aquilo que impede o brilho do Senhor, o brilho da palavra do Senhor. Faz sentido isso? Vai? Então, outra aí, vai, outro exemplo aí, dá um outro exemplo. Vamos lá, sabe, um exemplo. Jesus está dizendo: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda pode fazê-las maiores do. Então vamos pegar uma obra que Jesus faz. Uma obra que Jesus faz. Ensinar, por exemplo. Então, significa que Jesus ensinava. Então eu posso ensinar, porque isso é algo que Ele fazia e que eu posso fazer. Então, tudo que Jesus de alguma maneira fazia, eu posso fazer.
E se eu posso fazer, por quê? Porque eu sou poderoso ou porque Ele em mim é poderoso? A palavra dele é poderosa. Então Ele faz em mim uma obra e eu posso reproduzir essa obra no mundo ao meu redor. Então não sou eu com o meu poder, é a palavra de Deus que, entrando na minha vida, me esclarece sobre Deus, sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz, como é que Ele faz, como é que Ele age, e eu fico pensando depois, então, como que eu posso, usando essa palavra, manifestar no mundo aquilo que Jesus manifestava. Então Jesus não ensinava? Ele ensinava o quê? O que Ele ensinava? Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas de quê? O que é boas novas aí? Boas notícias. Então Ele ensinava a palavra de Deus. Se eu chego até vós, chega a palavra. No princípio era a palavra, ela estava com Deus. E Ele chega anunciando as boas novas, ou seja, as palavras que mostram a realidade de um reino divino, autoridade divina, majestade, que vem até nós, e ele é compreendido por nós pela palavra que o Senhor nos traz, pela palavra que Ele nos dá. Não tem jeito de você entender o reino de Deus, senão pela explicação daqueles que falam com a boca de Deus. Não tem como você entender a visão do reino, se não for aquele que foi ungido pelo Senhor para falar com a boca de Deus sobre a existência desse reino. E quem que foi? O Senhor Jesus. Antes deles os profetas, e depois dele os seus apóstolos e os seus sucessores. Mas a grande verdade é que esta palavra, ela vem antes de que nós pudéssemos fazer qualquer coisa sobre o reino. Ela vem nos ensinar sobre o reino. Por isso que a palavra de Deus, prioritariamente, ela esteve lá na criação do mundo, ela está em nós, na criação da nossa experiência espiritual, está em nós para que nós possamos produzir no mundo, manifestar no mundo aquilo que é a obra de Deus, o projeto de Deus, o propósito de Deus. Porque Deus não vai fazer nada do lado de fora da nossa vida que Ele não tenha feito antes dentro da nossa vida. Porque nós somos aqueles que vivem a experiência da fé e aqueles que se tornam testemunhas da obra de Deus. Porque Deus não mandou a gente defender o Evangelho, não mandou a gente brigar pelo Evangelho, não mandou nada disso. Ele mandou a gente ser o quê? Testemunha do poder do Evangelho. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a palavra de Deus é poderosa, porque uma vez que essa palavra criou lá fora o mundo, essa palavra chegou até nós. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é aquela palavra de Deus que vem para nos mostrar a realidade das coisas de Deus e fazer que essa palavra entre na nossa vida, e o Espírito Santo usa essa palavra para nos esclarecer sobre o que Deus espera de nós, e o que Ele quer fazer em nós, e o que Ele quer fazer através de nós, e o que Ele quer fazer abençoando as nossas vidas, e através das nossas vidas abençoar o mundo ao nosso redor. Não é assim tudo que Jesus fez? Tudo que Jesus fez foi trazer o reino de Deus, e quando o reino de Deus chega, Ele produz frutos, e quando Ele produz frutos, Ele abençoa pessoas, Ele expulsa demônio, Ele cura doenças, Ele consola os aflitos, os abatidos, né? Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e com esse aprendizado vocês vão encontrar descanso para as almas de vocês. Então Jesus está dizendo, a palavra entrando em nós, ela produz algo especial. Quando a palavra de Jesus entra em nós, ela produz descanso para a alma. Quando a palavra entra em nós, ela produz um desafio para uma vida santificada.
Quando a palavra entra, ela nos convence do pecado, do juízo, da justiça. Quando a palavra de Deus entra em nós, ela clareia o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso que a palavra é poderosa, porque entrando em nós, ela nos habilita a expressar do lado de fora de nós aquilo que é a construção de Deus dentro de nós. Por isso que a Bíblia diz que a boca fala aquilo de que está cheio o coração. Se a palavra de Deus vem e limpa o nosso coração, a nossa fala vai falar aquilo que é a limpeza do nosso coração, aquilo que é a pureza do nosso coração, porque a nossa boca fala aquilo de que está cheio o nosso coração. Por isso que a palavra de Deus vai dizer assim: sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então o que Deus quer? O que o salmista queria? Que Deus sondasse o seu. Por quê? Porque ele queria ver que coração que estava lá dentro. Ele queria que a palavra de Deus fosse espada penetrante para fazer o discernimento do seu coração, as intenções do seu coração, para que assim o Senhor pudesse transformar o seu coração, porque a Bíblia diz: eu tirarei de dentro de vós o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Simbolicamente, eu vou tirar o seu coração duro e insensível e vou colocar um coração sensível, e esse coração vai instruir a sua boca a falar aquilo que está dentro dele, aquela transformação que ocorreu, aquela vida que ocorreu. Então, quando você fala estando cheio do Espírito, o seu falar produz aquilo que a palavra de Deus produz. E quando você fala a palavra de Deus que está no seu coração, liderada pelo Espírito, ela produz aquilo para o que Deus a enviou. Se Deus a enviou para criar um ambiente de paz, ela vai criar um ambiente de paz. Se Deus a enviou para criar um ambiente de conforto, de consolação, ela vai criar, porque através de você, a palavra que entrou em você, palavra de Deus, que você declara sobre a situação do lado de fora, vai acontecer. Por quê? Porque Deus trabalhou no seu coração, e através do seu coração Ele trabalha na realidade. Às vezes nós queremos que Deus faça as coisas do lado de fora, mas não queremos que Ele faça as coisas do lado de dentro, porque é do lado de dentro que Deus trabalha para preparar os nossos corações, para que a nossa boca fale aquilo que o nosso coração está cheio. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, cheio da unção do Espírito, cheio da plenitude do Espírito, quando a gente falar, o que vai se manifestar do lado de fora é exatamente esse conteúdo. Quando Deus fala sobre o abismo, sobre as trevas, Ele diz: haja luz. Então dele sai uma palavra transformadora, uma palavra que traz sobre aquela situação uma mudança. E assim a palavra de Deus é palavra transformadora. Se ela está em nós e sai através de nós, ela sai como elemento de transformação. Sabe por quê? Porque ela transformou a nossa vida antes, e a nossa vida transformada se torna instrumento de transformação, é testemunho de transformação, né? Agora, a palavra de Deus também, ela é progressiva, porque quando Deus criou a luz, Ele não parou aí não. Criou a luz, depois Ele disse: agora haja, né? Passo próximo, é só para a gente ver. Fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas chamou noite, e houve tarde e manhã do primeiro dia. Então, isso aconteceu no primeiro dia. Vê no segundo dia o que aconteceu. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separa. O que Ele disse? Era uma situação que Ele terminou. No segundo dia Ele progrediu para uma nova situação, não é verdade? Ele não ficou estagnado no primeiro dia. Assim a palavra de Deus, muitas vezes você aprende o beabá e fica estagnado ali. A palavra de Deus não prospera na sua vida, assim como a palavra de Deus prosperou na criação. Ela prosperou porque ela foi progressiva. Cada dia ela acrescentava um elemento novo, cada dia acrescentava um elemento novo. Na sua vida a palavra tem que entrar, e cada dia tem que entrar um elemento novo da palavra, tem que entrar uma porção dobrada, tem que entrar algo, para que a sua vida se encha da palavra, e ela possa ser progressiva dentro de você, para que ela seja progressiva através de você.
Como é que você vai aconselhar um filho? Como é que você vai aconselhar uma família? Como é que você vai aconselhar um amigo de trabalho? Se a palavra está tão limitada dentro de você que você não sabe o que vai dizer. Mas se a palavra estiver cheia, enchendo a sua vida, produzindo algo especial dentro de você, transbordando como rios de águas vivas, você vai poder chegar ao lado do outro e dizer: olha, já passei por isso, conheço pessoas que já passaram por isso, e através dessa palavra, essas pessoas encontraram solução, encontraram resposta, oraram, intercederam, e eu vou fazer isso com você, e nós vamos juntos vencer essa parada, e daí a pouco você se percebe sendo um instrumento de Deus, com uma palavra criativa, criando no outro ânimo, criando no outro esperança, criando no outro atitude, criando no outro comprometimento, criando no outro uma visão nova e diferente. A palavra de Deus é poderosa, mas ela só é poderosa se ela estiver dentro de você. Ela só é poderosa para você se ela estiver dentro da sua cabeça. Senão você só vai saber sobre ela, mas não vai experimentá-la. Tem que experimentar. Tem que ver a palavra funcionar na sua vida, para você dar testemunho para ela funcionar na vida dos outros. Às vezes a gente quer que a palavra funcione na vida dos outros, mas a gente não tem uma fé que faz que aquela mesma palavra funcione dentro da vida da gente. Então, primeiro de tudo, é a palavra estar dentro da gente. Quando Deus falou assim, haja luz, a palavra haja luz estava dentro de quem? Dentro dele. Ele falou uma palavra que era a palavra dele. Então a palavra de Deus tem que entrar de tal maneira dentro de nós, que quando nós falarmos a palavra de Deus, seremos nós. Estamos falando a palavra de Deus. Ela está sendo manifestada no mundo como uma palavra verdadeira de Deus em nós. Por quê? Porque nós a experimentamos. Jó um dia disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço para ti olhar. Então é importante que a palavra não seja apenas alguma coisa objetiva lá fora, mas seja uma experiência que, uma vez entrando em nós, possa ser utilizada pelo Senhor como uma palavra transformadora, progressiva, criadora, transformadora. Faz sentido isso? Faz sentido? Tá? Então, vamos ver mais uma coisa. A palavra também, ela não é só criadora, ela é transformadora, iluminadora, mas ela é uma palavra organizadora. Quando Deus criou, Ele foi criando uma coisa depois da outra, mas uma coisa organizada, porque Ele sabia que algo que Ele criou aqui era importante para dar sustentação ao que Ele criou antes. Depois Ele criou, depois o homem só foi criado no final. Sabe por que o pessoal diz que só foi criado no final? Para o homem não dar opinião nas coisas que Deus estava fazendo. Porque todo mundo tem uma opinião, todo mundo sabe tudo. Deus falou assim: rapaz, não sabe, deixa eu fazer tudo do meu jeito. Depois eu faço o homem no fim e dou de presente a terra para o homem. Agora, eu quero que ele aprenda a fazer do meu jeito. Olha o que o homem fez com a terra: acabou estragando tudo, prejudicando tudo. A obra de Deus era perfeita, mas no momento que o homem assumiu a liderança, aí, por isso que Deus se preocupa que a palavra dele não seja algo solto no mundo, mas seja uma palavra transformadora na nossa vida, para se transformar num testemunho vivo, que possa mostrar às pessoas a obra de Deus, a realidade da presença de Deus. Porque os homens vejam Deus tão na nossa vida, é nosso testemunho, é nossa maneira de expressar Deus. Não é um discurso, é um testemunho de um Deus, um Espírito que vive em nós, que habita conosco, que fala em nós e fala através de nós. Por isso que quando às vezes o pregador vai pregar, vocês já viram, faz uma oração: Senhor, fala-nos através do pregador. Então é a palavra de Deus através do pregador. Não é a palavra do pregador. A palavra do pregador é só um meio, mas na verdade o Espírito deve usar o conjunto para que ele fale profeticamente a palavra de Deus, a boca de Deus, o agir de Deus. Se o pregador estiver com o seu coração cheio de coisas carnais, é possível que a palavra vai ser prejudicada, porque ela não vai sair com a pureza do propósito de Deus.
Né? Por isso que muitas vezes a palavra, ao invés de ser palavra de Deus, é uma palavra humana, que visa às vezes produzir algum resultado que não é o resultado da palavra de Deus. Por isso que muitas vezes Deus não está comprometido com aquela palavra, porque ela não reflete o que Ele quer fazer, mas reflete muitas vezes o que a gente quer fazer. Então a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande para não se deixar encher do egoísmo, do ego, da carnalidade, né? Da vida carnal. Mas, puxa, Senhor, eu quero que a minha vida seja trabalhada pelo Espírito Santo, antes de ser pregada para qualquer pessoa, que essa palavra opere em mim, para que quando eu falar essa palavra, eu fale uma palavra com autoridade, com segurança, porque ela já alcançou a minha vida, já foi verdadeira na minha vida, e agora eu quero que ela seja verdadeira através da minha vida. Então, essa palavra que Deus falou, estava com ele, e a palavra que nós vamos falar, tem que estar conosco, e não tem como a gente produzir essa palavra, ela é uma palavra de Deus para nós. Por isso que Ele nos deu a palavra, porque o Espírito vai usar essa palavra para nos esclarecer. Por isso que Jesus diz assim: quem crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Então você tem que crer conforme diz a Escritura. Então a Escritura é a palavra de Deus que eu assimilo e que o Espírito Santo usa para me convencer, para me confortar, para me instruir, para que através de mim essa palavra saia como palavra de Deus, para ela possa cumprir o propósito de Deus, o objetivo de Deus. Faz sentido, gente? Tá difícil? Não? Está difícil não? Então, aí passa o versículo seguinte, olha só, quer ver? Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Próximo, quer ver? E chamou Deus ao firmamento o céu, e houve tarde e manhã no segundo dia. E veja agora o próximo. Diz assim: disse também Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Tudo que Deus foi dizendo, e assim se fez. A palavra de Deus é assim: quando Deus diz, vai ser do jeito que Ele diz. Quando Ele fala, vai ser do jeito que Ele fala. Por isso que é importante a gente atentar para o que Deus diz, e do jeito que Ele diz. Se lembram de um camarada chamado Naamã? Se lembram dele? Um general? Aquele general, ele tinha uma doença. Qual que era a doença? Ele era leproso. Um dia ele levou escravizados os filhos de Israel, e lá entre estes filhos, uma menina lá de Samaria foi levada cativa e foi servir na casa dele. E ela disse assim: se esse homem estivesse lá diante do profeta, ele seria curado dessa lepra. E então, depois de todos aqueles jeitos ali, o homem foi lá visitar o profeta disse que ele deveria mergulhar no Jordão 7 vezes, e depois desse mergulho ele ficaria curado da sua lepra. Aí ele ficou chateado. Isso que eu quero dizer aqui, ele ficou chateado. Ele disse assim: na minha terra tem rio muito melhor do que o Jordão. Na minha terra tem o Arbana, o Farfar, são 2 rios que dão de 10 no Jordão. Então por que eu vou mergulhar nesse rio e não posso mergulhar no meu rio, que é muito melhor? Eu vou me embora, não quero saber disso não. E foi-se embora. Aí o empregado dele, bem simplesinho, chegou para ele e falou assim: mas meu senhor, nós já estamos aqui, nós andamos esse caminho todinho, chegamos aqui, o camarada pediu para o senhor fazer uma coisa simples, é só mergulhar ali no rio, e o senhor agora, por causa desse orgulho, não vai querer mergulhar, vai querer voltar para casa? Faça isso, só para tirar a dúvida, faça isso. Aí vai, vou obedecer esse meu servo aqui, vou lá. Mergulhou uma vez, 2, 3, 4, 5, 6. Na sexta ele falou: não vou mergulhar mais, não vai acontecer nada. É assim? Mergulhou a 7ª. Quando mergulhou a 7ª, estava livre da lepra. Aí ele se tocou que as coisas não deviam ser do jeito que ele queria, mas do jeito que Deus tinha mandado fazer. Muitas vezes nós cometemos o erro de achar que as coisas têm que ser feitas do nosso jeito, mas não é. Quando a palavra é de Deus, tem que ser feita do jeito de Deus, porque Deus está comprometido, não é com a minha palavra, é com a dele,
E se eu estou falando a palavra dele, ele está comprometido comigo. Mas se eu estou falando uma palavra que não tem nada a ver com ele, não está comprometido comigo. Por isso que muita coisa não acontece, porque a gente está longe da palavra de Deus. E ela é poderosa, não porque ela é minha ou sua, mas porque ela é de Deus. Então, nós precisamos fazer igual o salmista. O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu, para não pecar contra. Então a palavra tem um poder. Eu fiz isso, eu botei a palavra no meu coração, para que eu tivesse a força e o poder de não pecar contra ti, né? E assim a palavra de Deus vai nos ajudando a entender que quando ela entra na nossa vida e nos transforma, ela nos capacita a sermos o quê? Testemunhas. E quando a gente testemunha, o outro entende a obra de Deus, porque está vendo a obra de Deus na nossa própria experiência particular e pessoal. É isso que faz o Evangelho ser o poder de Deus. É a experiência que vai acontecendo em cada coração, e essa experiência vai passando de pai para filho, de geração em... Tanto que Jesus já morreu há 2000 anos atrás, e nós estamos aqui falando dele. Nós estamos falando sobre ele. Nós estamos falando da palavra dele. Por quê? Porque esse testemunho vem de geração em geração. Uma geração faz declaração a outra geração, e assim todas as gerações se colocarão de joelhos diante dele na consumação dos séculos. E a palavra dele é poderosa. Por isso que eu coloquei esses textos aí. Bote mais um só para a gente encerrar. Já está aqui fora da hora. A porção seca chamou terra, né? E viu Deus que era bom. Isso é que é importante, é quando Deus faz e fica feito, a Bíblia diz que Ele mesmo faz uma avaliação da obra dele, e diz ele, viu Deus que era bom. Quando Ele fez o homem, como é que foi que Ele avaliou? E viu Deus que era muito bom, ou seja, não era só bom, era muito bom. Então você é uma criação muito boa de Deus. Agora, tem que se alimentar da palavra dele, tem que se alimentar dos ensinos dele, para que a sua vida seja uma expressão da palavra dele, e através da sua vida a palavra dele possa fluir, criando, transformando, abençoando, confortando, inspirando, educando, ensinando, curando, e assim vai, fazendo as obras do Senhor. Não é assim? Sim ou não? Né? Então, a palavra dele produz vida. Não é isso que a palavra produz? A palavra do Senhor é viva, ela é eficaz, ela produz vida na vida da gente. Por isso que a Bíblia diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o propósito, a vontade de Deus. É uma vontade boa, uma vontade santa, uma vontade pura, uma verdade agradável, uma verdade que faz a sua vida ser uma vida feliz, abençoada. A palavra de Deus é poderosa. Se ela entrar na sua vida, ela te empodera para você vencer com o Senhor e para você realizar através da sua vida bênção na vida dos outros, que também vão vencer, porque vão receber através de você a palavra viva de Deus, que vai transformar situações nas suas vidas, e assim a vida vai de um para o outro até os confins da terra. A palavra que vai se multiplicando pessoa a pessoa, né? Se as minhas palavras estiverem em vós, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, aí vocês vão orar com grande poder, porque a palavra de Deus é em nós, e nós com a palavra de Deus, a palavra de Deus conosco, isso vai fazendo a gente entrar na esfera da vontade de Deus, na esfera do propósito de Deus. E aí nós não vamos orar segundo a nossa vontade, segundo o nosso desejo, segundo as nossas expectativas, segundo os nossos sonhos. Que é muita coisa hoje em dia que é: Senhor, meu sonho, meu isso, meu aquilo. Meu filho, eu quero que você entenda o meu propósito para a sua vida. Porque se você entender o meu propósito para a sua vida, é bom, perfeito e agradável. Largue mão dos seus sonhos e procure descobrir quais são os meus sonhos a seu respeito, para que você não tenha pesadelo na sua vida. Você vai ter sonhos que vão te levar ao porto seguro. Amém, meus irmãos?
Eu anotei 20 pontos, eu estou no 15. Isso aí não é legal? A gente vai entendendo a palavra importante. Você não saia daqui sem a ideia de que você tem que ser um quadro espetacular onde o Espírito Santo vai escrever a palavra de Deus. Sua mente é um quadro e o Espírito Santo vai pegar ali o sangue de Cristo e vai escrever pá. Quando você dá conta, você está com a palavra de Deus escrita na sua mente, no seu coração, e aí você vai pensar: eu quero pensar conforme esta palavra, quero agir conforme essa palavra. Faz sentido então? Então diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho. Então a palavra de Deus tem um poder detergente moral, espiritual, todo sentido, emocional. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho. A palavra de Deus tem um poder de limpar. Limpa a mente, limpa o coração, limpa as atitudes, limpa as relações, limpa a igreja, limpa a família, limpa o emprego, limpa o trabalho, limpa a palavra de Deus, vai limpando. Quando você se dá conta, você está incluso naquele que diz assim: bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Você quer ver a Deus, quer estar com Ele, quer ter comunhão com Ele. Então, deixa o Espírito limpar, deixa a palavra limpar. Limpa, faz uma faxina, qualquer lugar da vida, faz uma faxina, e você vai ver que Deus dá para você percepções especiais, que você talvez nunca tenha, né? A palavra do Senhor é uma palavra que limpa. Vou deixar para a quarta que vem completo, tá bom? Vamos orar? Seja Deus poderoso em todo o tempo, cuja palavra alcança a criação do mundo e chega até nós, criando dentro de nós novas criaturas novas, nascidas do alto, criaturas especiais. Ó Deus, nós te agradecemos porque estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novidade, tudo se fez novo. Por isso, ó Deus, agora queremos pedir ao Senhor que neste momento nós deixemos para as coisas que ficam para trás e que possamos seguir para as coisas que estão adiante de nós, e que a nossa preocupação seja construir a nossa vida segundo a estatura do varão perfeito, que nós possamos andar nos caminhos do Senhor, comungar com o Espírito Santo do Senhor, que dentro de nós possa haver a pureza do Teu Espírito, da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, opera em nós, opera conosco, move o nosso coração. Eu quero te pedir de uma maneira muito especial: estabelece os nossos pensamentos, estabelece os nossos sentimentos, para que nós possamos ter os mesmos sentimentos que estavam em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tornou-se homem, tornou-se servo, para servir a cada um de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos gratos por esta obra tão especial do Senhor. Aplica a Tua palavra aos nossos corações, inspira-nos, ó Deus, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos?